Queria falar que eu sou minha perfeccionista e Deus quer quebrar nossos perfeccionismos humanos. Estou há 2 meses organizando, o André que sabe, uma pregação toda esquematizada. E hoje, 1h da tarde, Deus mandou eu trocar tudo. E por várias coisas, Deus está me fazendo obedecer hoje. Além disso, alguns irmãos tiveram hoje algumas mensagens, Deus mandou obedecer em outras coisas também. Então, eu já apanhei hoje de manhã, vocês vão apanhar agora. Eu já vim toda chorada já, né? Tô até inchada, então agora é a vez de vocês. E o André, inclusive, eu falo, né, que a gente fica mastigando aquela palavra durante 2 meses e fica, o André que sabe, né, que eu fico falando do assunto, aí simplesmente Deus, não vai falar nada disso aí não, vai falar de outra coisa. Então, vamos abrir lá em Efésios 4, 17 ao 32. Obrigada, Luciana. Acharam? O título, não sei o de vocês, se fala assim também, o procedimentos dos filhos da luz. O procedimento dos filhos da luz é o título do meu capítulo. Assim eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância que estão devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe nos desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se no novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois somos todos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes do sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo algo útil com suas mãos, para que tenha o que repartir com o que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe sai da sua boca, de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Amém? Vamos orar? Senhor, obrigado por essa tua palavra, Senhor, que o teu Espírito fale conosco, Senhor, que eu possa ser um canal, Senhor, que tu fale com a igreja o que tu queres, Senhor, com esta palavra, Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, ali ele fala, né, que os gentios, eles viviam, lá no versículo 17 até o 19, eles não viviam, é para não viver, né, nós não devemos viver como os gentios, porque ele comenta que eles têm inutilidade de pensamento. Não, eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, endurecidos do seu coração e tendo perdido toda a sensibilidade. Muitas vezes a gente, quando ele fala não vivam como os gentios, é porque a gente tem a opção de viver igual a eles. Nós podemos viver igual os gentios mesmo tendo Deus. Se a gente está longe de Deus, a gente pode também estar obscurecido no seu entendimento, estar separado da vida de Deus, estar endurecido do coração. Quando estamos longe de Deus,
estamos perdidos de toda sensibilidade. E lá no 20, ele fala assim: todavia, não foi isso que aprenderam de Cristo, né? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados. Então, nós aprendemos de Cristo que nós somos filhos da luz, né? Que nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Cristo. E daí no 22 em diante, ele fala sobre despir-se do velho homem. Significa tirar a roupa, né? Tirar aquilo que era antigo e renovar o modo de pensar. Não podemos mais pensar igual. Revestir-se do novo homem, ser semelhante a Deus em justiça e em santidade. Em santidade é um trabalho de santificação diária, né? Que às vezes dói. Quando eu falo que o pessoal do nosso discipulado já sabe de cor esse versículo, que devemos orar todos os dias: sonda-me e vê se há em mim, né, algum caminho mau e me guie no caminho de justiça. Cuidado quando vocês fazem essa oração, porque Deus vai sondar e Ele vai mostrar todas as coisas ruins que a gente tem no nosso coração, para que a gente se santifique e cada vez esteja nessa ser semelhante a Deus em justiça e santidade provenientes da verdade. Então a gente precisa ser moldado diariamente e por isso precisamos pedir para que Ele nos sonde, para realmente sermos tratados e ficarmos parecidos com Cristo. No 25, fala assim, leiam e grifem ali: portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros do mesmo corpo. Sempre falar a verdade, nenhuma mentira, nem uma pequena mentira. Hoje alguns irmãos receberam uma mensagem minha porque o Espírito Santo vem me incomodando de uma mentirinha ou talvez uma coisa oculta que eu achei que não era tão importante, e aí Deus vem me falando no meu coração: nunca mais faça isso, e me comentando. Mas eu entendi, era assim, pequenininha, não era tão importante. Alguns irmãos vão saber, depois vai ficar todo mundo pensando: meu Deus, o que foi, né? Mas, enfim, algo que eu ocultei ou que eu disse que não, enfim, tudo bem, eu pensei, daqui para frente eu não vou mais fazer isso. Não. E daí ficou por isso, tá tudo certo, eu pensei, né? Porque não é tão grave. E o Espírito Santo lá: tu vai tratar isso, tu vai falar com essas pessoas que você não falou o certo. Ai, Senhor. Mas eu achei, não, né? Mas é tão pequenininho, é tão bobinho. Mas não, o Espírito Santo realmente queria que eu consertasse com cada pessoa. Inclusive, ele fez eu escrever o nome de cada pessoa que falou comigo sobre aquele assunto, e eu tinha que mandar mensagem para cada pessoa e falar a verdade. Eu, há muito tempo, nunca tive esse sentimento de que eu entristeci o Espírito Santo. Ele estava triste comigo, realmente triste. Eu não achei que era tão importante essa pequena mentira ou ocultar uma coisa pequena, mas o Espírito Santo se importa em pequenos detalhes na nossa vida. E não achei que era tão grave, mas o Espírito Santo me disse que era grave. Ele estava muito triste. E ele me fez consertar, puxou minha orelha como um pai faz, né? Confronta e vai lá, agora fala com teus amiguinhos e pede desculpa para eles que tu fez. E aí, algo que não só por obediência e não pelo caso dos irmãos, nada contra os irmãos, mas é a questão maior: entristecer o meu melhor amigo é algo muito difícil. Ficar longe dele e sentir ele triste é algo que a gente nunca deve fazer. Falei para ele: espero nunca mais passar por isso. Não suportaria ficar longe da presença de Deus. Nada é tão terrível quanto ficar longe de Deus. E Deus não suporta nem mentirinha e nem mentirona, nem pequena e nem grande. Ele é santo. E se a gente quer ficar perto dele e a gente quer ficar parecido com ele, a gente precisa se santificar.
Algum tempo atrás, ele também me confrontou sobre algo oculto, me trouxe o versículo que me deu muito temor, e ele me trouxe alguns anos, eu nem lembrava do que eu fiz, e ele me fez consertar. Eu quero que vocês abram Lucas 2 e 3. É Lucas 12, 2 e 3. Lucas 2. 12, 2. 12, 2. É isso? Ah, tá. Eu falei 2. Ah, não, é 12, 2. Acharam? Vou ler aqui. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas será ouvido à luz do dia, e o que vocês sussurraram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Deus quer que os filhos da luz, os que creem nele, vivam na verdade, não na mentira. Mesmo que seja uma pequena mentira, ele não suporta nenhuma mentira. E tudo que estiver descoberto, escondido será descoberto. O oculto vai ser conhecido. Nem aquela mentirinha que às vezes a gente acha que não tem problema. A gente tem uma cultura, eu acho que todo ser humano é assim, mas o brasileiro tem um jeitinho brasileiro e a gente faz umas coisas, a gente acha bem normal. A gente faz umas mentiras pequenas e a gente não acha nada demais. A gente precisa pedir para o Espírito Santo nos trabalhar essas pequenas mentiras. Às vezes a gente fala para uma criança, por exemplo, né, eu que trabalho com crianças e vivo com crianças, nós estamos no mercado e não vai ganhar por causa de, eu não tenho como pagar isso, não vai ganhar. Não é verdade, pode ser verdade, mas no meu caso não era verdade. Às vezes é uma coisa de R$1, não vai ganhar porque não vai ganhar, hoje não vai ganhar, pronto, fala a verdade. Às vezes as mães falam, né? Às vezes eu comento lá na clínica, a criança tem muito medo de vacina, nós vamos passear, nós vai ganhar não sei o quê, e chega lá uma vacina. É mentira, fala que é vacina, né? Ou, enfim, qualquer coisa que a gente faça de um jeitinho de falar que não está, alguém liga, não, eu não estou. Não, você estava? Não fala que você não estava, você não quer falar e deu, fala a verdade. Né? Nós precisamos falar a verdade em todos os pequenos detalhes. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido, a palavra de Deus fala. Precisamos pedir perdão e deixar a luz entrar no nosso coração. Nada pode ficar escondido, nada pode ficar encoberto. Fale para Deus tudo que você tem escondido, pecados escondidos. Fale para Deus, confesse e se arrependa para Deus. Devemos confessar também entre nós, confessar uns aos outros. Eu estava hoje na desculpa, né? Deus, tá bom, eu já pedi perdão para ti, não vou mais fazer daqui para frente. Não, tu vai lá, cada um por um, que tu respondeu ou disse que não falou nada, ou ocultou, você vai lá e vai consertar. Então, muitas vezes a gente precisa também confessar a Deus e confessar entre nós, né? E ele fala lá em Tiago 5,16, eu não botei ali, porque senão é muito versículo. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Ali fala que para a gente ser curado, a gente precisa confessar nossos pecados uns aos outros. E às vezes é um pequeno pecado, às vezes até é bem grande pecado, mas de um jeito ou de outro a gente precisa pedir perdão. Muitas vezes, né, falar para Deus e Deus orientar de alguma maneira como fazer, mas nós precisamos, para ser curados, precisamos confessar nossos pecados uns aos outros.
Vamos continuar o texto, lá no 26 ele fala assim: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes do sol se ponha. Fala que a gente deve logo, né? Antes que acabe o dia. Faça logo, obedeça logo. Deus está falando, faça. Eu fiquei me enrolando, mas hoje ele falou, eu falei, tá, como é que eu vou fazer isso? Eu vou um por um lá falar pessoalmente? Não tem WhatsApp? Dá para usar o WhatsApp? Então, eu vou fazer isso por WhatsApp. Tá bom, então, né? Mas a tentativa de jogar para frente, né? Ali ele fala sobre a gente, claro, ele está falando sobre a ira, né? Sobre um dos pecados, eu estou falando de um ali para resolver, mas que a gente deve resolver antes que o sol se ponha. Então, antes que acabe o dia, o quanto antes, faça o quanto antes. Deus falou, faça o quanto antes. E depois no 27, e não deis lugar ao diabo. Então, isso a gente está dando lugar para o diabo, a gente fica enrolando Deus, às vezes meses, anos, para não resolver o problema, né? E depois ele continua, por exemplo, pecados, que ele continua no 28. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha como repartir com o que estiver com necessidade, e nenhuma palavra torpe saia da sua boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não deis lugar ao diabo, fale somente o que precisa para edificar os outros. Se não edifique, não fale. Simples assim. Eu lembro uma vez, a gente estava num grupo de mulheres, acho que no culto de mulheres, ou num culto da madrugada, uma vez que a gente fez ali com pijama, a gente falou sobre isso, sobre Deus trabalhar nossa língua, que não é fácil, principalmente nós mulheres, os homens não, né? Mas a gente tem um pouquinho mais de dificuldade. Eu nunca esqueço, a irmã disse, falou assim, eu peço para o Espírito Santo congelar a minha língua. Quando eu quero falar uma besteira, congela a minha língua, né? Então tá quase assim, não fale quando não edifica. Peça para Deus nos ajudar, peça para o Espírito Santo congelar a língua, se preciso for. E no 30, continuando o texto, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia de redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como toda maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-os mutuamente, assim como Deus os perdoou. Nesse texto fala que o Espírito Santo fica triste e que a gente pode entristecer ele. E eu senti o que é isso. É bem difícil. Aqui ele fala que o Espírito Santo, que é Deus, pode ficar triste conosco, com atitudes pequenas que a gente faz. E eu não imaginava que era tão grave o que eu fiz. Não era, né? As pessoas até, ai, Carol, nada demais, tudo bem, né? Mas para ele era grave. E a questão é eu me separar dele e ele ficar triste, o meu melhor amigo ficar triste. E se a gente pode entristecer, a gente também pode alegrar ele, né? Então a gente precisa obedecer ele. E se a gente obedecer radicalmente em cada detalhe, ele vai ficar alegre também, né? E ter esse peso de tristeza, porque a gente oculta alguma coisa, o quanto antes resolva isso. Deixe o Espírito Santo sondar o seu coração e deixe ele moldar a tua vida. E eu precisava obedecer, então eu acabei fazendo. E depois, isso foi bem cedo de manhã. Eu não achei que eu ia ter que mudar a palavra toda, né? Que eu fiquei 2 meses organizando a palavra. Agora, 1h, não, tu vai falar disso aqui que aconteceu hoje. Eu falei, não, mas daí assim, tudo bem eu falar para aqueles 5 irmãos, sei lá quantos irmãos. Mas não precisava falar lá na frente de todo mundo, né? Sim, tu não quer ser quebrado, tu falou, cantou, que quer ser quebrado teu orgulho, que tu quer ser moldado como eu quero, então agora vai obedecer, vai falar na frente de todo mundo isso aí, e ainda vai me obedecer trocando toda a tua palavra perfeitinha que tu fez, né? E agora eu tô aqui, né? Falando da palavra. Então, nunca mais quero sentir esse Espírito Santo triste. Espero que vocês nunca tenham essa experiência e sim façam ele feliz. A gente deve fazer o Espírito Santo feliz. Lá em Gênesis 4:7 a gente vem estudando, vários leram aqui sobre Abel, que Deus falou assim para Abel: eis que o pecado está à porta e o seu desejo está contra ti, cabe a ti dominá-lo. Cabe a ti dominá-lo.
Nós precisamos dominar a nossa carne, obedecendo exatamente o que Deus pediu, sem argumentos, porque Deus, Ele tem um reino. Sabia que reino não é democracia? Às vezes a gente vive em democracia, a gente fica achando que não, mas Deus sabe que isso aqui devia ser assim, porque eu não concordo com essa parte aqui que tu fala que é para fazer assim. Mas Deus, Ele não está nem aí, Ele não é democrático, Ele simplesmente é rei. E rei, Ele manda, a gente obedece, Ele fala, a gente faz. E às vezes a gente precisa aprender a mudar um pouco isso, porque a gente vem com essa ideia de democracia e não é democrático, né? Deus é Deus e rei. E nós precisamos viver esta verdade de Cristo. Não falar mentiras nem pequenininhas, que achamos que estão tudo bem porque são pequenininhas. E Jesus disse para os judeus, lá em João 8, 31 e 32, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, a verdade liberta, a gente precisa contar as nossas pequenas mentiras, as coisas que estão ocultas, porque naquele outro versículo a gente estava falando que está oculto vai ser descoberto. É melhor falar o quanto antes. Fale a verdade, o Espírito Santo quer te tratar, quer trabalhar com você. Jesus nos ama a ponto de dar a vida por nós, mas Ele requer arrependimento e mudança de vida, não para viver igual com os outros. Precisamos pedir para que Ele nos molde, obedecer o que Ele pede. Não é um Deus que tolera a idolatria do próprio ego, suas vontades egoístas. Ele confronta as mudanças na nossa vida. A palavra de Deus nos capacita para nos envolver com Deus, num nível que afeta a nossa vida no dia a dia. O evangelho que Tu tem para nós, Senhor, nós queremos ser conhecidos de Ti, Senhor, e quando Tu falares, Tu falará, eu te conheço, venha e entre, porque eu te conheço, você é o meu melhor amigo. Que nós possamos ser o melhor amigo do Espírito Santo, que o Espírito Santo realmente conviva com você todos os dias, em todos os minutos da sua vida, que realmente possa mudar a sua vida, mudar a sua história, e no teu convívio diário, com seus vizinhos, com o seu trabalho, no seu dia a dia, que o Espírito Santo realmente possa moldar o seu coração e que possamos sermos vulneráveis a Ele, porque nós queremos mostrar as nossas fraquezas para Ele, para que Ele seja forte em nós, que nós diminuamos, que Ele aumente e que nós diminuímos. Senhor, nós precisamos, Senhor, de Ti, Deus. Nós queremos, Senhor, que Tu cresças em nós, Senhor, e que a nossa carne morra, Senhor. Nós queremos morrer para nós mesmos, que o nosso ego seja lá no chão, Senhor, que nós queremos Te obedecer a todo custo, Senhor, porque nós precisamos de Ti, que sem Ti nada somos e nós não suportamos ficar longe de Ti. Nunca mais queremos Te entristecer, Espírito Santo, que nós possamos Te alegrar, Senhor, Te obedecendo e convivendo contigo como nosso melhor amigo. Nós, Espírito Santo, precisamos de Ti, porque sem Ti nada somos, nada podemos, Senhor. Te agradecemos por esta noite. Obrigado, Senhor, porque Tu nos confronta, mas nos ama, Senhor. Eu Te amo, Senhor, de todo o meu coração. Nós Te amamos, Senhor, porque Tu és o nosso Rei, Senhor. Nós queremos Te obedecer acima de tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém.